Sejam bem-vindos a mais uma semana, a mais um dia de Amor no Brasil. Nós escolhemos iniciar a nossa semana fortalecidos pelo amor e pela fé. Busquem já as suas posições, busquem as posições confortáveis, mas ao mesmo tempo de silêncio. Procurem apoiar seus pés no chão. Nós vamos começar o nosso processo de respiração. Podem apoiar os pés no chão, manter as costas eretas. Nós vamos elevar o nosso pensamento pedindo a permissão para que possamos estar aqui no dia de hoje, louvando, agradecendo, ganhando sabedoria, para que possamos discernir ao longo da semana e caminhar de acordo com a palavra, de acordo com o modelo de vida que nos foi conhecido através de Jesus. Presta atenção na tua respiração. Deixa o ar entrar, segura um pouquinho e solta. Inspira o ar, volta para frente. Ao expirar, você conta até 6. Inspira, conta até 3 e foca toda a tua atenção, 100% da atenção, no trajeto 4. Nessa manhã de hoje, nós possamos acessar a sabedoria do respeito a todos aqueles que chegaram aqui antes de nós, do respeito a todos aqueles que desbravaram, que tiveram lutas nas suas histórias, para que hoje cada um de nós estivesse aqui, seguindo, escrevendo um livro que, na verdade, iniciou muito antes de nós. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. Ao longo dessa semana, nós possamos ser orientados pelo respeito de receber toda a sabedoria, receber todo o amor, receber todas as vitórias, todas as lutas, todas as guerras. Tantas pessoas que vieram antes de nós precisaram viver aqui para que nós estivéssemos aqui hoje. E junto com o respeito à nossa família de origem, aos nossos ancestrais, nós possamos ao longo da semana cultivar também o respeito pela diversidade, pelas pessoas que pensam diferentes de nós, as pessoas que têm outras formas, outras janelas e encarar o mundo. Que nós possamos ver a beleza e reconhecer a bagagem de cada um, faz com que cada um tenha uma forma de viver, de sentir a vida. Não há certo, não há errado, não há melhor e não há pior. É a forma de cada um. Mais do que isso, o respeito pelas opiniões, pelas histórias de vida, pelas janelas de cada um. Que nós possamos estar abertos para ouvir de verdade, ouvir com curiosidade, não ouvir como já quem quer falar, não ouvir como quem quer preparar a sua fala, mas que nós tenhamos um interesse genuíno em conhecer outras janelas, assim como o nosso planeta é tão grande, formado por tantos países, culturas diferentes. Às vezes, no nosso próprio núcleo familiar, no nosso próprio trabalho, a forma de ser cada um é uma cultura diferente, é um país diferente, é uma forma de ser e de fazer e de sentir diferente. Ao longo da semana, tenhamos a graça de receber a virtude do respeito, que é um fruto do Espírito. Para isso, que nós estejamos abertos a ouvir a palavra, a ler, a nos dedicar a estar mais próximo
daquilo que Jesus, daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Unidos essa virtude do respeito, que nós possamos ser instrumentos de amor e inclusão, e não de segregação, não de dissipação de ódio, não de separação, como quem age como se fosse um juiz, acreditando que o outro pode estar certo, pode estar errado. Nós temos toda essa criticidade com as nossas próprias vidas, com as nossas próprias condutas. Que nós sejamos críticos e severos, mas que deixemos ao outro a capacidade de lutar, de viver e criar a sua própria vida, sem juízo de valor, mas sim no interesse genuíno e verdadeiro. Agora você inspira o ar, inspira respeito, traz o respeito para dentro da tua vida, dentro do teu ser, e libera o julgamento. Inspira o respeito, e libera o juízo de valor. Inspira o respeito, libera a caneta. Inspira o respeito e abre os olhos, liberando um lindo sorriso para decorar os quadradinhos da cor do nosso amado Brasil. Bom dia, ótimo dia. Capriche nos sorrisos. Isso mesmo. É, mais caprichado, sem vergonha. Muito bom, gente. Lê, hoje a gente tem a graça de ter aqui. Lê, muito obrigada desde já, Lê. Se você precisar interromper qualquer coisa, fique super à vontade, porque hoje nós temos duas pessoas aqui, na verdade, muito mais que isso, duas pessoas amparadas para estarem aqui conosco, mas ela é chique, que está recém, recém-mãe da segunda filha dela, então deixa eu só destacar você, Letícia e Malu, vão dividir a palavra conosco hoje. Muito obrigada por estar aqui. Bom dia. Bom dia a todos me ouvem. Estou aqui com a pequenininha. Era para ela estar dormindo agora, né? Mas ela quis participar. Então, a palavra que eu trouxe para essa semana é de um estudo que eu estou fazendo do livro de Provérbios. É 31 dias com Provérbios, então todos os dias tem uma palavra, um capítulo, né? E aí eu faço a reflexão em cima disso. E eu trouxe de ontem, que de hoje eu não fiz ainda. Então, é Provérbios 22, para quem quiser acompanhar depois. Então, é sobre todo o capítulo, mas alguns trechos, chaves, assim, que trazem algumas reflexões. E eu fiquei bem curiosa, né? Porque eu fiz esse estudo mais no final do dia ontem e falava sobre filhos. Esse capítulo inteiro, na verdade, ele traz ensinamentos sobre amizade, correção e sobre filhos. Então, o versículo 6, que é um que é bem conhecido, que fala sobre educa a criança no caminho em que deves andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É Provérbios 22, versículo 6. Então, nesse versículo, Salomão traz o ensinamento que a gente deve sempre educar as crianças, né, no caminho de Deus, que é o caminho da retidão, né, do caráter, da justiça, e muito mais do que isso, a obediência ao Senhor. Por que eu achei interessante falar sobre isso? Porque a gente vê tanta coisa ruim acontecendo no mundo hoje, né, guerras, inclusive por conta de religião, por e muitas outras coisas, né? Muitas outras atrocidades que acontecem por ignorância do ser humano, e muito disso se deve à falta de exemplo em casa, quando criança, né? De estímulo dos pais em ofertar os princípios para a criança desde o início. Então,
Se cada criança que hoje é um adulto, que é um adulto revoltado, que é um adulto que não tem compaixão pelo próximo, que não tem zelo pelo próximo e não tem o conhecimento do que agrada e não agrada a Cristo, se essas pessoas tivessem esse conhecimento, talvez o mundo não estaria tão caótico como está, né? Então, em todo o capítulo de Provérbios 22, a gente recebe, não são avisos, são promessas, são coisas que realmente Deus espera de nós. Então, nós, enquanto pais, devemos fazer a nossa parte, refletir sobre o que temos feito para ensinar, no meu caso, as minhas filhas no caminho do Senhor, o que eu tenho feito, né? Então, eu fiz uma ressalva sobre algumas perguntas sobre algumas coisas. Será que eu tenho lido a Bíblia para elas, com elas? Tenho ensinado sobre as virtudes de Deus, sobre o que agrada e o que não agrada? Tenho explicado sobre a diferença entre o mundo, sobre as coisas terrenas, sobre o céu, sobre as coisas do céu? Será que eu tenho levado elas para a igreja? De que modo que eu tenho feito essa introdução do Senhor na vida dessas crianças, para que elas futuramente não sejam adultos revoltados, para que não tenham atitudes como tantas que a gente vê hoje que não tem nem como mensurar, né? Será que eu tenho sido exemplo de bondade em todos os aspectos e, sobretudo, dentro de casa? Será que eu tenho sido esse exemplo? E também um outro versículo que eu acho bem importante falar, que é do capítulo 22 também, é o versículo 15. Ele traz: a insensatez está ligada ao coração de uma criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Alguns dias eu vi nas redes sociais alguma polêmica sobre bater ou não bater nos filhos, sobre corrigir ou não corrigir os filhos, né? E por isso que eu achei interessante trazer, porque muitas pessoas se assustam quando leem, né, na Bíblia, falar sobre a vara da correção. E muitos acabam utilizando desse argumento, com o argumento de que tem que corrigir, que tem que bater nos filhos, né? Então, a vara da correção, a vara da disciplina. Né? Só que essa vara da correção, que é a vara da disciplina, não é um meio de tortura, né? Então não é um meio de agressão, não é agredindo os filhos que a gente vai torná-los para seres humanos melhores. Ela está relacionada ao pastoreio e autoridade e direcionamento. Então, um exemplo é um pastor de ovelhas que ele usa a vara para conduzir as suas ovelhas, né? E as suas ovelhas veem o pastor como uma autoridade. E, portanto, elas seguem, né, o que esse pastor orienta, obedecem a ele, né? E é exatamente assim que a gente deve ser com os nossos filhos. A gente deve mostrar a autoridade em casa, mostrar que eles devem nos respeitar, né? Sem agressões, né? Com diálogo, com conversa, tudo, para que eles tenham essa obediência com a gente. E hoje a gente vê, né, muitas crianças que mandam nos pais, que batem nos pais, que provavelmente, como eu falei antes, não tiveram nenhum ensinamento ou muito pouco e não tiveram um exemplo de como ser um bom adulto, um bom ser humano, né? Porque sem as orientações dos princípios e virtudes da palavra, a pessoa não tem exemplo de como corrigir as situações e não criar uma sociedade tão caótica como está. E sobre as amizades, porque isso tudo também está relacionado, nos versículos de 17 até o 25, traz alguns conselhos, né? E um deles fala que você não deve se associar com quem vive de mau humor, nem andar em companhia de quem facilmente se ira. Ou do contrário, você acabará intimidado imitando essa conduta e acabará em armadilha mortal.
Esse trecho está de 24 a 25, e ele deixa bem claro, né, que a gente deve cuidar quais são as companhias que a gente tem, quais são as companhias dos nossos filhos, e porque se eles não tiverem um ensinamento e disciplina em casa, eles facilmente podem se influenciar, né? Aqui, saindo um pouco dos provérbios, falando na segunda carta de Coríntios, fala também sobre amizade, correção, e Salomão traz também sobre esses cuidados que a gente deve ter com as amizades. Então, cuidar com as pessoas que não seguem o mesmo caminho que a gente, né? Eu, ontem, conversando com a minha filha sobre esse versículo, esse capítulo, eu falei assim, que a gente não deve tratar mal ou ignorar uma pessoa porque ela não tem o mesmo pensamento que a gente, ou, né, enfim, mas a gente deve zelar, né, e cuidar para não sentar na mesa, por exemplo, aqui fala, né, para não sentar na mesa dos escarnecedores, que são aqueles que zombam, que não têm respeito, que são maliciosos, que falam mal das outras pessoas, que não se preocupam se estão fazendo mal para as pessoas ou não. A gente vê diariamente situações, pequenas situações, né, que pode se considerar de pessoas escarnecedoras, que muitas vezes sem conhecimento disso, mas são pessoas que acabam falando mal do outro, né, e os nossos filhos presenciam isso. Então eu volto a falar que se eles não têm um bom princípio em casa, não têm o conhecimento dos valores e virtudes em casa, facilmente eles vão se desviar desse ensinamento também. Então, são essas as reflexões que eu trouxe sobre o versículo 22. Depois eu vou mandar os dois principais que eu ressaltei aqui, para a gente lembrar deles. Eles são bem famosos dentro de Provérbios, né? E foi o que mais me chamou a atenção nesse capítulo. Lê, obrigada. Obrigada, Malu, também, que permitiu que você Participou o estivesse tempo aqui. todo. Obrigada. Participou. Agora ela disse, mamãe, teu tempo já venceu, volta para cá, volta para mim. A gente agradece muito, e mais do que isso, deixa eu desativar aqui só um pouquinho. Eu acho que mais do que as tuas palavras, eu acho que as imagens, elas falam muito, né? Então, o que você fez aqui é o exemplo daquilo que nós, como pais, devemos estar atentos, né? Você estava com a tua filha no colo, falando sobre Deus, falando sobre a palavra, falando sobre valores, falando sobre princípios, e me veio uma frase muito forte que é assim, a gente não pode orientar os nossos filhos sobre o caminho. Nós precisamos orientá-los no caminho, né? Ou seja, nós precisamos estar junto com eles, fazendo esse caminho para que eles também moldem os princípios, os valores, não que estão sendo verbalizados, não que estão sendo passados, mas que estão sendo vivenciados por nós. Então, eu agradeço muito porque eu acho que mais do que as palavras, essa imagem, ela foi muito expressiva para a manhã de hoje. Então, muitíssimo obrigada pela tua dedicação, muito obrigada por tudo que você trouxe aqui para nós e vou deixar agora aqui aberto para quem quiser compartilhar, perguntar ou testemunhar, tá? Deixa eu pausar aqui a gravação.